você puder, a presença do Espírito de Deus está nesse lugar. Se você crê, cante mais alto. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa noite, noite de Santa Ceia. E que privilégio é estar aqui, Senhor. Que privilégio é servir a um Deus que entregou o seu próprio Filho em favor de nós. E por causa desse sangue derramado e por causa desse corpo entregue, nós somos feitos justiça de Deus. Eu creio, Senhor Jesus, essa noite de Santa Ceia, ao tomar, a participar, muitas pessoas serão curadas. Muitas condenações, muitas culpas que ainda invadem corações, nós cremos que sairão. Nós consagramos o cálice e nós consagramos o pão e fazemos isso em memória de Ti, Jesus. Participe do pão e depois do cálice. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, ressuscitas, te vive estás, és inigualável, hoje pra sempre reinarás, e teu é o reino, tu é agora, acima de todo nome está. Glória a Deus, gente. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Amém? Não, você pode fazer melhor do que isso. Você pode aplaudir mais alto aquele que está vivo, aquele que reina e aquele que é o único motivo de estarmos reunidos aqui nessa noite. Jesus Cristo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Se você crê nisso, glorifique o nome dEle. Aleluia. Pode sentar, gente, fica à vontade. Quero cumprimentar todos que nos visitam pela primeira vez, dizer que é uma grande alegria receber você aqui na nossa casa, amém? Você pode fazer um barulho para quem nos visita pela primeira vez? Talvez seja a sua primeira vez assistindo aí na live. Eu quero te convidar um dia a vir nos visitar aqui, porque vai ser muito especial, amém? Quem está empolgado aí para o primeiro episódio da série? Hoje nós começamos uma série chamada MEC Igreja Feliz. O que está acontecendo aí, gente? Você não é cliente. Amém ou não amém? Hoje de manhã foi incrível. Nós tivemos um longo período de mensagem, de palavra, e como Deus tem falado aos nossos corações, amém? Como é bom começar uma série e aprofundar num tema e conhecer mais sobre quem Jesus é. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar com você nessa noite. Eu tenho certeza que existe uma porção do que o Espírito de Deus separou para cada um que está aqui nessa noite. Amém? Mas antes de começar a mensagem, eu quero anunciar uma coisa. O livro Deus Pode Dar Menos está pronto. Amém? Na verdade, esse daqui é o protótipo. E isso daqui é fruto desse um ano que a gente vem recebendo de Deus e estudando
para chegar nessa série. Não ache você que essa série nasceu de um mês para o outro, de uma semana para outra. Isso daqui é um ano de conteúdo que o Espírito de Deus tem colocado em nossos corações. Isso daqui tem moldado a cultura da Palavra Viva. Isso daqui tem moldado a nossa forma de pensar. Isso daqui tem moldado a nossa cosmovisão, amém? E tudo isso agora está compilado nesse livro. Se você quer já adquirir na pré-venda, nessa primeira remessa, nós conseguimos fazer 500 unidades. 500 unidades. E eu estou lançando primeiro aqui na Palavra Viva sede, para depois lançar no final de semana que vem nas outras igrejas. Então, se você deseja já comprar na pré-venda, aponte o seu QR Code aqui, sua câmera para o QR Code. Você vai ser levado para uma página e com certeza você já vai garantir o seu exemplar, amém? A gente vai lançar ele também numa plataforma online, mas o livro ele só chega no último capítulo da série, amém? Aí você pode colocar lá, ou para retirar aqui na Palavra Viva, a gente vai fazer uma noite especial, ou você recebe em casa, coloca lá para receber em casa, amém? Abra sua Bíblia em Romanos 12. Lá atrás, depois no final, cadê o Gabriel? Tá aí, Gabriel? Tá lá, ó. Tá lá o Gabriel, você pode apontar o QR Code lá também e comprar lá atrás, amém? A palavra de Deus vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por esse momento de culto, meu Pai. E nós já podemos sentir a tua presença nesse lugar, Espírito Santo. E eu tenho certeza que hoje o Senhor fala a muitos corações aqui. Eu tenho certeza que hoje uma semente será semeada no coração e na mente dessa pessoa que veio aqui receber uma palavra. Nós te entregamos essa série, Senhor Jesus, para que o Senhor fale o que o Senhor quiser. Que essa série não seja fruto do intelecto humano, que essa série não seja fruto da minha capacidade ou da capacidade dos pastores de elaborar uma mensagem, mas que realmente essa série seja fruto da vontade do Teu Espírito, do que o Teu Espírito tem para esse momento, para esse ciclo, para as necessidades da Palavra Viva Church. Nós te agradecemos por tudo que vai acontecer nesses próximos domingos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu sou o tipo de pessoa que está sempre analisando. O meu perfil é o perfil analítico. Como vocês bem sabem, inclusive está aqui Bispo Rude, a pastora Kátia, e ela há 4 anos já que fala, termina a psicologia, por favor, termina a psicologia. Mas eu creio que é algo que Deus me deu, amém? E por ter esse perfil analítico, eu consigo observar muito o comportamento das pessoas, e até numa questão, às vezes, antropológica, de pesquisa, eu gosto de observar como que as coisas acontecem nos dias de hoje, qual que é o contexto dos dias de hoje. Porque veja bem, se o pastor, ele não está contextualizado, ele não está contemporaneizado, muitas vezes ele não vai conseguir aplicar a mensagem para os dias de hoje. Então é muito importante que não só o pastor, mas nós estejamos, enquanto cristãos, antenados com os dias de hoje. E você vê que Paulo já começa falando isso: não se conformem com os dias de hoje, não se conformem com o mundo. E para não se conformar, a gente precisa ter o
conhecimento. Amém? Sempre quando você vai preparar uma mensagem, você respeita a hermenêutica, a exegese, e você aplica ela para os dias de hoje. Você traz a centralidade de Cristo para o texto. E se um pastor ele não é contemporaneizado, e se um pastor ele não sabe o que acontece nos dias de hoje, ou se você muitas vezes está por fora do que está acontecendo no mundo, a realidade do que nós vivemos, até você vive sem propósito, até você perde muitas vezes de Deus trazer uma palavra para hoje. Amém? Então, observando os dias de hoje, eu vejo que muitas coisas mudaram na igreja, mas não mudaram porque a igreja mudou, mudaram porque a nossa geração é outra. Eu falava com meu pai, esses tempos, numa reunião de pastores, eu falava, hoje em dia você não pode mais comunicar com os jovens, como você comunicava com os jovens na época do Bispo Rude, que faz bastante tempo. Não faz tanto tempo assim. Mudou a forma de você comunicar. É outra geração. E a nossa geração parece que tornou a ida à igreja como se estivesse indo a um espetáculo. Eu faço referência até como se estivesse indo a um restaurante. Nos últimos tempos, com o poder, com um megafone chamado internet, levantam-se muitas opiniões de pessoas que não são aprofundadas no tema, e o pior é que muita gente cai no papinho dessas pessoas. A internet tem o seu lado bom e seu lado ruim. O lado ruim é que deu muito holofote para pessoas que são vazias, e elas compartilham desse vazio com as pessoas que se tornam vazias também. Então, se você for observar hoje, a nossa geração, ela cria uma expectativa de receber um serviço no culto. Algo que era para ser prestado ao Senhor, agora se torna consumido. Como eu estava falando, uma ida ao restaurante, nós sentamos na cadeira, nós olhamos o cardápio, nós falamos, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Não que você não possa ter opinião. E eu quero deixar isso claro já no começo da mensagem. Toda opinião é bem-vinda. Exemplo, me deram uma crítica construtiva, e essa semana nós já mandamos consertar isso, porque muitas pessoas trazem Bíblia em papel e não conseguem ler. Então nós estamos colocando uma iluminação aqui atrás, onde as pessoas possam trazer a Bíblia de papel e ler. Amém? Mas tem críticas que elas são vazias, que elas têm intenção apenas de ofender, de diminuir, de comparar. O problema aqui não é a crítica, o problema aqui é o coração que critica. Nós não temos problemas com críticas, mas todos os problemas com corações que não querem ajudar, que não querem servir, que não querem fazer parte. Né, pastora Kátia, Bispo Rude, a gente não caiu aqui de paraquedas. Teve muita dor, teve uma caminhada para chegar até aqui. Mas, perdeu o cabelo, o Bispo Rude disse. Mas essa mentalidade aqui, ela revela um problema mais profundo, que é uma inversão de papéis espirituais. Ao invés de sermos sacerdotes que oferecem algo a Deus, nós nos tornamos clientes que esperam algo de Deus. E quando Deus não entrega o que nós queremos, nós tratamos o culto, ou seja, o serviço, como se tivesse sido ruim. Aí a gente vai lá no Google, Bruno, e a gente coloca 2 estrelas. Não gostei dessa igreja. Mas espera aí,
Você tem todo o direito de gostar e não gostar, amém? É com você. Mas você tem que saber de uma coisa aqui nessa noite, que o culto ele não é para você. O culto é para Jesus. O meu pensamento muitas vezes ele não fecha. Meu raciocínio muitas vezes ele bate o tico e teco. Porque muitas vezes a gente prega, mesmo que uma pessoa aceite a Jesus, já é motivo para o céu estar em festa. Agora, como pode, no mesmo cenário, os céus estão em festa e você está de luto? Que evangelho que é esse que nós estamos vivendo? Que nos céus é dia de festa e nos nossos corações é dia de tristeza porque nós não gostamos do culto. A pergunta que a nossa geração precisa ouvir é simples. Nós nos movemos pelo que nós vamos receber, ou nós nos movemos pelo que nós recebemos há 2000 anos atrás? O que move os nossos corações? O que move a saída da nossa casa? Nós saímos de casa porque nós queremos receber algo de Deus? Ou nós saímos de casa convictos de que nós já recebemos o máximo de Deus, que se chama Jesus? Essa mudança de mentalidade é o que pode transformar a nossa vida de uma vez por todas. E eu não estou te falando que Deus não vai te dar nada. Eu não estou te falando que Deus não olha as suas necessidades. Eu não estou dizendo que Deus sabe que você tem orado pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido, pelos seus projetos. Deixa eu te falar uma coisa, Deus sabe. E deixa eu te falar mais, Ele já está agindo, mas você não está vendo. Às vezes Deus precisa tratar o nosso coração antes de entregar a bênção em nossas mãos. E foi por isso que eu escrevi esse livro, Deus Pode Dar Menos. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para os romanos. E para você que não sabe, ele escreve aos cristãos de Roma. E ele está falando para uma igreja, para um povo, na verdade para uma civilização, que era o centro da riqueza política. Roma era o império mais poderoso da época, mas também era o centro do entretenimento. Você já ouviu falar daquela expressão pão e circo? Quantos aqui estão contextualizados? Você sabe por que existe o pão e circo? Veja bem, o Império Romano, ele era muito mal com as pessoas, era muito pesado, mais ou menos o que a gente vive no Brasil hoje, Brinks. Ainda me bota a série vermelha. Mas era um império que cobrava impostos abusivos. Era um império que, se você não pagasse os seus impostos, meu amigo, você estava lascado. Então o que eles criam? Eles criam a cultura de pão e circo. Eles colocam os gladiadores, eles constroem o Coliseu para que o povo se distraísse. E aquele entretenimento todo, ele velava o que acontecia nos bastidores. É por isso que eu digo, cuide com igrejas de pão e circo, porque os bastidores são sujos. Se a igreja precisa entreter para te manter, é porque no bastidor existe algo em oculto. Se a igreja precisa criar estratégias para o membro vir para a igreja,
Meu amigo, alguma coisa está acontecendo, porque se a palavra de Deus não é suficiente para você sair num domingo de casa e vir ouvir a palavra e vir se alimentar da palavra de Deus, eu não sei mais que estratégia vai funcionar para você. Então, o império oferecia alimento e diversão em troca de silêncio. A cultura do pão e circo, ela sempre teve o mesmo propósito: calar a consciência. E é exatamente isso que Paulo está confrontando: uma geração entretida, mas vazia, uma geração satisfeita, mas superficial, cheia de distrações, mas longe do altar. É um povo romano que se distraía, que era enganado facilmente. Ele escreve: não se conformem com este século. Em outras palavras, não deixe que esse espírito do Coliseu entre na igreja. Vocês são cristãos, vocês são diferentes. Veja que essa mentalidade já é uma mentalidade milenar. As pessoas estavam acostumadas a ir a um espetáculo, e agora se institui a igreja. E as pessoas não vão mais para receber algo, as pessoas não vão mais para olhar algo, observar algo, agora as pessoas vão para entregar algo. E o apóstolo Paulo fala: esse algo é você. É exatamente isso que Paulo está confrontando. O culto não é um espetáculo, é uma entrega. O altar não é o palco, é o sacrifício vivo que é você. Entenda uma coisa: uma igreja que impressiona o público, mas esconde o altar, ela tem prazo de validade. É uma igreja que não vai para a eternidade com Jesus. Por isso que Paulo chama o povo de volta à essência do Evangelho. E ele fala isso com um convite: apresentem os vossos corpos como? Apresentem os vossos corpos como? Não, fale. Apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. Ele está dizendo: diante do império vocês são espectadores, no reino vocês se oferecem. O cristão precisa mudar a mentalidade. A gente precisa mudar a nossa mentalidade enquanto cristãos. Aí ele faz uma referência de sacrifício. E você sabe o sacrifício que ele faz a referência? Aqui no Antigo Testamento, o culto, o sacrifício, era uma experiência de envolvimento total. Ou seja, Deus estabelece o sistema sacrificial para ensinar o povo sobre participação e entrega. Você sabe como que o culto era feito no Antigo Testamento? Lá em Levíticos você pode ler, de 1 a 7. Você vai ver que o ofertante, ele trazia o animal. O ofertante traz o animal. O ofertante mata o animal. O ofertante tira o couro do animal. Aí o sacerdote entra para aspergir o sangue e purificar do pecado. Mas veja bem, a parte mais ativa do sacrifício não é do sacerdote, mas é do ofertante. Era o adorador que se envolvia, era o adorador quem sujava as mãos, era o adorador que colocava o coração diante de Deus. Mas hoje, ao invés de oferecer, nós queremos só receber. Hoje nós não queremos prestar culto a Deus, nós só queremos os benefícios do culto. Isso mostra que o culto sempre foi sobre participação e não sobre observação. Diga isso: o culto não é sobre observação, é sobre participação. E saiba de uma coisa: quando Jesus Cristo vem, quando Jesus Cristo vem,
Ele cumpre o sistema sacerdotal de forma perfeita. Olha só, ele é o ofertante porque ele se entrega, ele é o sacrifício porque ele morre, e ele é o sumo sacerdote porque ele apresenta a oferta diante do Pai. E isso está lá em Hebreus 10, que diz assim: temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Ou seja, a partir da cruz, e é por isso que nós falamos tanto da cruz, o jogo muda. A partir da cruz, o jogo muda. O altar deixa de ser no templo e passa a ser nos nossos corações, porque agora Ele habita em mim. Você não está vindo para o templo para receber algo do altar. Você está vindo porque agora o altar é você. Agora é o seu coração. Agora você apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora todo crente é sacerdote. E agora todo coração é um altar. 1 Pedro 2,9 diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Mas só existe isso porque existe cruz. Deixa eu repetir para você, feche seus olhos e receba essa palavra. É o Espírito de Deus falando sobre você. Você é geração eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo exclusivo de Deus. É por isso que eu digo, se você sabe da sua identidade, você vai parar de pedir as coisas para Deus, porque você é povo exclusivo. Você acha que Deus vai desamparar o povo exclusivo? Ele pode deixar passar pelo período babilônico, Ele pode deixar muitas vezes no deserto perambulando por alguns anos, mas Ele nunca vai desamparar o seu povo exclusivo. Mas para permanecer nós temos que conhecer o coração do Pai. Então Paulo está dizendo aqui: agora que Cristo vive em vocês, não venham mais como espectadores, venham como sacerdotes, coloquem o corpo no altar, apresentem a vida no sacrifício vivo. A palavra apresentar, quando você vai estudar o original bíblico, é muito importante quando você está estudando a Bíblia, abre o ChatGPT, que hoje já tem essa função lá. Tem alguns aplicativos no ChatGPT que você consegue procurar o original bíblico e pergunta para ele o que essa palavra significa no original. E se você colocar o contexto do que Paulo está falando, você vai ver que quando ele fala apresente o seu corpo como sacrifício vivo, o significado dessa palavra é colocar-se à disposição, oferecer-se com intenção e propósito. Então ele está dizendo, coloque-se à disposição como sacrifício vivo. Ele está dizendo, ofereça-se com intenção e propósito como sacrifício vivo. Não venha apenas para o culto, participe, se envolva, sirva. Não tem tempo para servir, sirva com recurso, mas faça parte, se envolva. Ou seja, o culto não é o lugar onde somente Deus me serve, mas é o lugar onde eu também sirvo a Deus. Não é o lugar onde eu apenas recebo, mas é o lugar onde eu também me entrego. Mas o que nós temos visto hoje? Uma geração que chega no altar com as mãos vazias. Uma geração que não tem um animal para sacrificar. E se não tem animal, não tem sangue. E se não tem sangue, não tem perdão.
Esperamos ser tocados, mas raramente nos dispomos a tocar. Queremos ser servidos, mas raramente nós nos dispomos a servir. Eu não estou te dizendo de colocar o seu nome lá nos voluntários não, tá? Eu estou te falando, aonde você estiver, ser um servo de Deus. Igual aquela música diz, onde estiver, clamar pela glória e a glória de Deus. Aonde estiver. Nós esperamos muitas vezes ouvir, mas nem sempre nós estamos dispostos a obedecer. A verdade é que a cultura moderna, na verdade essa cultura milenar, na verdade a construção dos séculos, elas nos condicionou a sermos consumidores. E hoje nós não conseguimos ficar um minuto sequer sem consumir algo. Ou nós estamos nos Reels, ou nós estamos, para a geração mais nova, no TikTok, ou você está no YouTube, você está toda hora consumindo. Então você se tornou um baita consumidor, inclusive de fé. Você perdeu a capacidade de se envolver, porque você se tornou especialista em consumir. Tudo que você faz, a forma como você se move, gira em torno do conforto que você busca. Mas o Evangelho nos chama a participação, a presença ativa, a entrega consciente. E toda vez que você entra no culto, Deus não pergunta o que você sentiu, Ele pergunta o que você ofereceu. Porque o altar, que é você, é o lugar aonde algo tem que morrer, para algo poder viver. Só existe ressurreição porque existe morte. Só existe perdão porque existe morte. Só existe justificação porque existe ressurreição. Então todos os dias você é desafiado no altar que é a sua vida a morrer. Todos os dias o Espírito Santo te convida a morrer. Morrer para o seu orgulho, morrer para a sua vaidade, morrer para os seus desejos. A diferença é que, quando você vem numa expectativa de auditório, de experiência de auditório, você sai entretido. Mas quando você vem com a consciência de sacerdote, você sai transformado. Glória a Deus. Aí ele continua: sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E essa expressão ela é poderosa. O sacrifício do Antigo Testamento morria no altar, mas agora Paulo está falando de um sacrifício vivo, um sacrifício que vive. Ou seja, o cristão não é aquele que morre apenas uma vez, é aquele que escolhe morrer para si todos os dias. Eu estava no avião uma vez, e eu estava conversando com um homem um pouco mais velho do que eu. E o Espírito de Deus me usou muito naquele dia. Eu estava indo para os Estados Unidos e nós tínhamos muito tempo para conversar. E naquele caminho eu pude evangelizar ele. Aí ele perguntou no meio da conversa o que eu fazia. E eu falei, eu sou pastor. Aí ele, mas tão jovem assim, vai perder tua liberdade? A melhor fase da tua vida tu vai perder? Eu falei para ele, liberdade, o que é liberdade para ti? Qual que é o conceito de liberdade para você? Aí ele me falou, liberdade é poder fazer o que eu quiser. E eu falei para ele, para mim liberdade é poder renunciar ao que eu quero fazer. Aí ele me olhou assim. Aí ali, dali para frente, foi o Espírito de Deus falando.
eu falei assim: como é que é a tua relação com teu pai? Aí ele arregalou o olho para mim assim. Ele disse assim: minha relação é péssima, meu pai traía minha mãe e abandonou a nossa família. Aí eu falei para ele: já os meus pais são casados há 30 anos. Porque todos os dias eles escolheram dizer não. Liberdade não é dizer sim para tudo, mas é dizer não para o que você quer fazer. Eu falei para ele: a liberdade do teu pai custou a ausência. A liberdade do meu pai causou presença. O cristão que decide morrer para si todos os dias é o mesmo que continua vivendo para Deus todos os dias. O problema é que a nossa geração ama o fogo, mas esqueceu do altar. Eu tenho um amigo chamado Neto, ele é pastor numa igreja lá de São Paulo. Aí eu estava vendo os reels dele essa semana e eu gostei muito do que ele falou. Já botaram de uma forma pejorativa e ele costurou muito bem. Falaram assim: pastor, o que o senhor acha do crente cai-cai? Aí ele falou assim: olha, se você pega o contexto bíblico, existem experiências que são tão poderosas que os crentes realmente caem. Que o poder de Deus se manifesta de uma forma tão forte que de fato as pessoas caem, têm uma experiência e tremem. Aí ele falou assim: mas o problema não está em como a pessoa cai ou se a pessoa cai. O problema está em como ela se levanta. Porque se ela se levanta com caráter transformado, era o fogo de Deus. Agora, se ela se levanta e continua sendo a mesma pessoa, é fogo estranho. Eu gostei muito do que ele falou. O Israel entregou uma palavra hoje no culto da manhã. O Espírito Santo colocou uma palavra no coração dele, onde ele via o fogo sendo consumido no altar. E ele falou: não se preocupe com o fogo, porque o fogo ele estava refinando o ouro puro. Só existe ouro puro aonde há fogo consumindo. Não é verdade, Juninho? Juninho está ali, a Orives. Para você extrair o ouro puro, precisa ter fogo. Mas fogo de Deus, fogo do Espírito Santo, fogo que João Batista olhou para Jesus e disse: eu batizei vocês com águas, mas aquele ali vai batizar vocês com fogo. Então, para haver fogo tem que haver entrega, para haver fogo tem que haver altar, para haver fogo tem que haver disponibilidade no altar. Se você chegar aqui sempre com o coração fechado, é impossível que o fogo queime no altar da sua vida. Nós precisamos ser um sacrifício vivo e continuar queimando quando ninguém está vendo. Isso daqui, gente, eu quero que você entenda. Isso daqui é a coisa mais fácil de fazer. Qualquer um de vocês, se eu treinar você por 1 ano, você está apto a pregar aqui. Pregar não é difícil, falar em público não é difícil, tudo é treinamento. Mas sabe o que não dá para treinar? Unção e presença de Deus. Tem muitos pregadores que você ouve que nos bastidores não existe fogo de Deus, existe fogo estranho. Mas você consome porque te impressiona. Valorize os pastores que vocês têm. Valorize as pessoas que cuidam de vocês.
que vocês conhecem o caráter, que vocês andam no dia a dia. Porque eu preguei numa conferência, lá na conferência de Milão, e um pastor falou uma coisa: hoje em dia é raridade pastor comprometido com a palavra de Deus. A gente vê muitos pastores falando da Bíblia, mas não falando de Jesus, porque eles têm medo de falar de Jesus. Eles sabem que se eles tocarem no nome de Jesus, o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, e é capaz dele cair duro no púlpito. É por isso que eles têm medo de falar sobre Jesus, porque eles não conhecem a Cristo. Mas precisa ter uma palavra profética sobre a igreja no Brasil. É claro que tem muitas igrejas boas, é claro que na mesma proporção existem muitos homens e mulheres comprometidos com o Evangelho. Mas o que eu estou querendo te dizer é que o reino de Deus não busca performances que impressionam, mas corações que permanecem, inclusive no secreto. Corações que são uma coisa no altar, no púlpito, mas também são nos bastidores. Corações que são uma coisa quando está aqui servindo, mas que em casa também são a mesma coisa. Hebreus 4,14 diz: tendo, pois, um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Ou seja, Cristo não apenas abriu o caminho, Ele se tornou o caminho. Nós somos sacerdotes porque o sumo sacerdote vive em nós, e todo aquele que está nele participa do mesmo sacerdócio. Isso daqui é uma palavra feijoada, mas é para trabalhar a sua identidade enquanto filho de Deus. Porque se tem uma coisa que o diabo quer roubar de você, é a sua filiação. Quando o diabo chega para Jesus no deserto, o que ele faz? Ele tenta roubar a filiação, porque se o diabo consegue mexer na sua identidade, todo o resto é consequência. Ele começa como: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se és filho de Deus, se joga do pináculo do templo. Se és filho de Deus, se prostra e me adora, que eu vou te dar todos os reinos. O diabo sempre vai tentar mexer na nossa filiação, mas uma vez que a nossa identidade está firmada em Deus, é impossível você ser abalado por qualquer vento de doutrina, por qualquer falso evangelho, pelas ciladas e pela armadilha do diabo. Eu estava conversando com um engenheiro de laudo, lá em Milão, e o menino estava falando para mim: pastor, como é incrível eu avaliar esses castelos, essas casas antigas que foram feitas sobre a rocha. Ele falou: eu já fui em construção de 100 anos que está condenada, de 50 anos que está condenada, mas eu já fui em construção de 1000 anos. Os castelos lá no Alto Bérgamo, que são firmados numa rocha, ele disse o seguinte: é tão poderoso que a própria rocha abraça a estrutura do castelo e ele se torna indestrutível. É isso que a Bíblia está querendo dizer quando você firma a sua casa na rocha, quando você constrói a sua casa na rocha. E essa rocha, ela tem um nome, ela se chama Jesus Cristo. Quer ter o casamento perfeito? Constrói a casa na rocha. Quer ter a empresa perfeita? Constrói a casa na rocha. Mas essa mentalidade, ela precisa substituir a mensagem de cliente, a mensagem de espectador, a mensagem de quem não se envolve, a mentalidade de quem não se põe à disposição. O culto verdadeiro não começa quando a banda toca ou quando o pregador sobe. O culto verdadeiro é todos os dias, é 24 horas por dia. Você precisa estar em constante adoração, você precisa ter o caráter cristão forjado no seu coração.
No trabalho, quando você age com integridade, quando você se nega a fazer coisas que vão contra o seu caráter cristão. Em casa, quando você ama a sua esposa, quando você trata bem os seus filhos. No secreto, quando você dobra os joelhos e você fala com Deus. O altar mudou de endereço e agora ele está em você. Paulo está ensinando o evangelho que não cria espectadores, mas cria sacerdote. E se você chegou aqui como espectador, você sai daqui hoje como sacerdote. Eu quero te levar a um nível aonde o diabo não pode mais atacar você e sua família. Aonde você sabe quem você é em Cristo e você sabe também quem Jesus é na sua vida. Muitas pessoas perguntam, quando acontecem situações, vocês não têm medo? E eu falo o seguinte, para tocar em mim tem que passar por Jesus. Se passar por Jesus, meu amigo, parabéns. Parabéns. Mas eu duvido muito. Para tocar nas minhas finanças tem que passar por Jesus. Para tocar no meu casamento tem que passar por Jesus. Para tocar na palavra viva tem que passar por Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu repito, tudo isso vem de uma mentalidade, tudo isso vem de uma identidade. E é por isso que nós estamos fazendo essa série, nós queremos mudar a sua mentalidade. A diferença a diferença do consumidor, do pensamento de consumidor e da igreja de Cristo, é que a igreja do consumidor, ela cria público, e a igreja de Cristo, ela cria corpo. O público não sente quando o outro é tocado, o corpo sente. Nós somos corpo, nós não somos público. Você não é o público da palavra viva, você é a igreja do Senhor Jesus. Você é parte do corpo de Cristo. Você é a noiva de Cristo. E um dia Ele vai voltar para buscar não o público, mas a noiva. Nós precisamos voltar a algumas atitudes da igreja primitiva. Servir uns aos outros. Não deixar faltar nada um para os outros. Quanta gente passando necessidade aqui, gente. Quanta gente precisando de oportunidade de emprego. Sabe por que você não sabe? Porque você se envolve, porque você tem mentalidade de cliente, porque você é espectador. Se você se envolvesse mais, se você conhecesse mais as pessoas, menos problemas teríamos na nossa comunidade. Eu estou te convidando para deixar de ser público e passar a ser corpo de Cristo. Passar a ser igreja de verdade. Se envolva num connect. Sirva na igreja. Conheça as pessoas. Vai ser bom? Acho que não. Mas faz do mesmo jeito. Se fosse para ser bom, a gente ia no cinema, no circo, no restaurante. Aqui não é para ser bom. Aqui é para viver a realidade do Evangelho. E como ferro afia o ferro, nós sermos aperfeiçoados em Cristo. Vamos nos decepcionar, vamos nos entristecer, vamos ser pegos de surpresa, mas também vamos exercer o perdão. Mas também vamos poder estender a mão para os necessitados. Deus não está procurando espectadores, está procurando sacerdotes. O seu coração precisa queimar pela verdade do Evangelho.
Deus não está chamando você para um evento, Deus está chamando você para o altar. Hoje o convite de Deus é simples: saia da plateia e volte ao altar. Deixe de assistir e comece a oferecer, porque aonde existe o sacrifício, o fogo sempre desce. É impossível experimentar do fogo de Deus, da presença de Deus e continuar o mesmo. Eu sei como é que é. Eu já quis desistir 1000 vezes. Mas existe um fogo aqui dentro do meu coração que não me permite. Existe uma presença, existe algo maior do que eu, maior do que as minhas vontades, maior do que os meus desejos, que não me deixa desistir, que me encoraja a prosseguir, a permanecer e a continuar. A gente precisa preservar esse fogo. Não deixe que esse fogo se apague. Não deixa que o Evangelho se torne vão na sua vida. Não deixe que a graça de Deus se torne vã em sua vida. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele diz: eu trabalhei mais do que todos, vírgula, a graça de Deus em mim. Quanto mais graça, mais trabalho. Quanto mais graça, mais benefício. Quanto mais você sabe que você é perdoado, mais você perdoa. Quanto mais você é suprido, mais você supre a vida das pessoas. O fogo nunca dá, fogo não apagar, não se apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Comece a ser consumido pelo fogo do Espírito de Deus agora. O Espírito de Deus está caminhando pela igreja. Ele está reacendendo chamas em corações. Vamos. Fogo nunca apagar, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Quero te fazer um convite. Eu encurtei um pouco a mensagem porque o Espírito de Deus colocou no meu coração que hoje é dia de reacender chama. Se você quer reacender a chama no seu coração, vem aqui para frente, se prostre no altar. Se você quer se disponibilizar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, se você quer fazer o culto de uma forma racional, sai do seu lugar agora e vem aqui para frente. Colocado mais alto. Se você tem chamado para ser empresário e você quer que Deus te dê mais para você sustentar a obra de Deus, vem aqui para frente também. Se você tem chamado para ganhar dinheiro, você vai fazer um compromisso com Deus hoje. Deus vai abrir as portas do céu para você. Você vai ser um grande mantenedor de missionários. Você vai abrir igrejas ao redor do mundo. Mas faça esse compromisso com Deus hoje. Na minha vida Ele governa. Esse Ele veio a mim com os seus olhos. Pode vir aqui na frente, ó. Pode vir aqui. Tem espaço aqui. Ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apagar, nunca apagará, não, não, não. Meu Deus nunca morre, Deus nunca é vencido.
pastores podem começar a orar pelas pessoas que estão aqui na frente. Unja a sua mão com óleo, pastor. Ore pelas pessoas. Os líderes que estiverem aqui também, pode orar pelas pessoas. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida ele governa. Hoje é noite de entrega, vamos, é noite de entrega a Deus. Apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veio a mim. Você está em seu lugar, participe nesse momento. Com os seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos. Diga, ele sorrindo nos diz o fogo nunca dorme, o fogo não se apaga. Não apagará, não. Meu Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido, não. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Nunca apagará, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Nunca apagará. Meu Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido, não. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará. Ei! E não, você que está em seu lugar, declare. Fogo de Deus, seja consumido pelo fogo do Espírito de Deus agora. Vamos! Não se apagará. E não, o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará. Espírito Santo de Deus, eu quero orar por cada vida que está aqui na frente, se colocando à disposição do reino de Deus. Eu não conheço os corações que estão aqui nessa noite, Pai, mas o Senhor conhece cada vida, cada coração. Hoje o Teu Espírito Santo, Ele passeia pela igreja e Ele reacende altares que estavam mortos. Pessoas que estavam querendo desistir, pessoas que não aguentavam mais. O Teu Espírito reacende uma chama agora. O Teu Espírito reacende corações agora, mas dessa vez com propósito. Seja consumido pelo fogo de Deus agora. Você vai começar a sentir algo dentro do seu coração queimando. Você vai sentir algo dentro do seu coração queimando, uma chama reacendendo no seu coração, um propósito sendo estabelecido no seu coração. Você não vai viver mais perdido. Eu declaro sobre você que existe uma identidade de filho, de filha sobre você que o diabo não pode mais tocar.
Eu declaro que o diabo não vai mais te envergonhar com pecado, com situações, com confusão. Eu declaro que você, a partir de hoje, vai receber uma unção tão poderosa do Espírito de Deus, que o caráter de Deus vai ser carimbado no seu coração. A forma de você fazer negócio, a forma de você administrar dinheiro, a forma de você tratar as pessoas, a forma de você conduzir a sua vida vai ser transformada, impactada pelo fogo do Espírito. Amanhã é segunda-feira e você vai acordar diferente. Vai ser não somente uma semana diferente, mas uma vida diferente. Uma vida onde as coisas fluem de forma natural, porque é ouro refinado. O fogo está refinando o seu coração agora. O fogo está refinando o seu coração agora. Oh, e quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe ver, e onde estiver, amar pela glória de Deus. Vamos, cante isso o mais alto que você puder. Declare isso sobre a sua vida. Essa é a sua identidade a partir de hoje, de quem pisou no Santo dos Santos. Vamos, vamos. Deixa o Espírito trabalhar o seu coração. Vamos, deixa o Espírito trabalhar o seu coração. Pode ficar aqui na frente, pode voltar no seu lugar. Se sinta à vontade. Deixa o Espírito trabalhar. Vamos, vamos. Apenas se coloque disponível. Abre o seu coração. Vamos, vamos, vamos.
Nós te entregamos tudo, Jesus. Toma as nossas vidas, Pai. Eu te entrego tudo, te entrego tudo. Eu te entrego tudo. Cada parte em meu mundo sopra em minha vida. O meu coração é teu. Eu te entrego tudo. Cada parte em meu mundo sopra em minha vida. Meu coração é teu. Não há nada melhor que dar tudo que sou. Te entrego tudo. Eu te entrego tudo. Não há amor maior. Nada que eu queira mais. Eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo. Não há nada melhor que dar tudo que sou. Te entrego tudo. Eu te entrego tudo. Não há amor maior. Nada que eu queira mais. Te entrego tudo. Eu te entrego tudo. Não há nada melhor que Vamos, cante mais alto que você puder. Eu te entrego tudo. eu te entrego tudo. Não há amor maior. Nada que eu queira mais. Eu te entrego tudo. Eu te entrego Não há nada melhor que dar tudo que sou. Te entrego. Aleluia. Glória a Deus.
Você está vendo o Juninho ali? Vem cá, Juninho. Vem cá. Vem aqui na frente. Há 2 anos atrás, ele chegou no meu escritório ali, e ele não queria mais viver. Ele ia tirar a vida dele porque não restava mais opção. Ele falou: é a minha única saída. Você pode, às vezes, julgar no seu coração, achar estranho, mas hoje ele vive para Jesus. Há 15, 20 anos atrás ele estava na criminalidade, no tráfico de drogas, fazendo parte de coisas que nós julgamos e realmente são, né, erradas, e realmente são coisas que nós devemos nos posicionar contra e não a favor. Mas hoje ele é um homem de Deus com a família restaurada. 3 filhos maravilhosos, apaixonados por Jesus. Isso daqui é felicidade. Isso daqui é entrega. Isso daqui é vida com Deus. Isso daqui é uma expressão dele entregando tudo, dele dando o máximo para ele. Ele não está nem aí para você. Você está preocupado com o que os outros estão pensando, mas ele não está nem aí para você. Ele quer entregar tudo. Ele entendeu que ou você morre ou você vive para Cristo. Escolha viver para Cristo todos os dias. Não tenha mais vergonha de falar em línguas, de andar pela igreja, de fazer bagunça na igreja, de cair, de chorar. Seja livre na presença de Deus. Chega dessa mentalidade de espectador. A partir de hoje aqui na Palavra Viva começa uma mentalidade de membro, uma mentalidade de corpo, uma mentalidade de quem faz parte. Vamos, vamos, vamos. Comece a falar em línguas aí no seu lugar. Vamos, vamos. Comece a falar em línguas, vamos. Você que não é batizado no Espírito Santo, seja batizado agora. Comece a falar, abra sua boca, que o Espírito de Deus vai começar a enchê-la. Vamos, vamos. Eu te entrego tudo, cada parte em meu mundo. O meu coração é teu. Eu te entrego, eu te entrego tudo. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Existe alguém aqui que pela primeira vez quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão onde você estiver. Esse é o seu momento certo para fazer isso. Levante a sua mão aonde você estiver, se pela primeira vez você quer entregar a sua vida para Jesus. Eu quero te conhecer, vamos, vamos, vamos. Não tenha vergonha, você está no momento certo para entregar a sua vida. Temos pessoas, caso você esteja na live, coloque: eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. E você que vai aceitar Jesus, coloca a mão no seu coração e repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, hoje eu te recebo no meu coração. hoje eu te recebo no meu coração. Eu te entrego a minha vida. Eu te entrego a minha vida. Reescreve a minha história. Reescreve a minha história. Aliás,
Eu quero começar uma nova história. Eu quero começar uma nova história. Que o Teu Espírito Santo conduza os meus passos. Que Teu Espírito Santo conduza os meus passos. E que eu nunca mais volte E atrás. que eu nunca mais volte atrás. Hoje eu deixo de ser espectador. Hoje eu deixo de ser espectador. E eu passo a ser parte do corpo de E eu Cristo. passo a ser parte do corpo de Cristo. E aguardar ansiosamente pela Tua E volta. aguardar ansiosamente pela Em nome tua de volta. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E se você crê, diga o amém mais alto da sua vida. Vamos. Não há nada melhor que tirar tudo que sou. Te entrego tudo. Eu te entrego tudo. Não há amor maior, nada que eu queira mais. Te entrego tudo. Eu te entrego tudo. Não há nada melhor que dar tudo que sou. Te entrego tudo. Não há amor maior, nada que eu queira mais. Te entrego tudo. Glória a Deus. A gente teve uma pessoa na live que aceitou Jesus. E isso é motivo de festa nos céus, amém? Mas também é motivo de festa aqui na Palavra Viva. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Pode sentar. É muito importante que você faça parte. E nesse momento você pode não apenas ficar no discurso, mas na prática fazer parte. Nós vamos fazer o momento dos dízimos e das ofertas agora. E eu quero te falar uma coisa. Muitas vezes você não consegue ter a mentalidade de ser um dizimista, porque você ainda não possui a identidade de um cristão. Você ainda luta contra uma mentalidade de espectador. Só que veja bem, Jesus não vem buscar os seus espectadores e muito menos os seus simpatizantes. Ele vem para buscar a sua noiva. Ele vem para buscar quem faz parte do corpo de Cristo. E deixa eu te falar uma coisa: dízimo é fazer parte. Eu vou repetir isso porque eu vou te dar a oportunidade de dar um glória a Deus, um amém. Dízimo é fazer parte do corpo de Cristo. Quando você dizima, é um princípio espiritual muito forte, porque diz muito sobre a sua identidade em Cristo. Você está dizendo: eu faço parte do corpo. Você não está dando dinheiro para a igreja, porque nós somos a igreja. Você está fazendo parte do corpo. E aí o evangelho pode avançar. E aí as portas se abrem na sua vida de uma forma milagrosa, porque você está comprometido com Deus. Você está sendo amparado e não desamparado por Deus. Por isso essa é uma mentalidade que precisa ser gerada na igreja, de que você é participante. Não ajude, não dê esmola, seja parte. O dízimo, ele é um princípio que você não dá para pessoas, ou que você dá para alguém que está precisando. O dízimo é um princípio estabelecido para você consagrar na casa do Senhor. Você pode sim ofertar para uma pessoa, você pode sim fazer um ato de generosidade na vida das pessoas, mas o dízimo é um princípio onde você entrega no corpo de Cristo. Amém? Além do dízimo, eu quero desafiar os que vieram aqui na frente hoje, os que entregaram a sua vida na parte financeira. Você que quer ser um empresário, você que quer ser bem sucedido, nós vamos começar essa série de uma forma especial. Caso você não consiga fazer hoje,
converse com a sua família e faça no domingo que vem. Mas você que fez uma aliança com Deus hoje, de ser um mantenedor, de ser um empresário, de enviar missionários, faça um voto com Deus hoje. Faça um voto com Deus simbólico. No mês de dezembro, eu já programei um voto da minha família no mês de dezembro. Eu sou sócio do Gabriel, que é produtor. E o Gabriel sentiu do Espírito de Deus e compartilhou comigo. De todos os trabalhos que a gente fizer, de agora até o final do ano, nós vamos dar 100% de voto. Tudo que entrar na empresa até o final do ano. E não ache que não vai fazer diferença, porque faria muita diferença na minha vida. Mas isso daqui é um posicionamento. Ou Deus é com a gente ou Deus não é. E a gente está comprometido do ano que vem ser o melhor ano das nossas vidas. E eu tenho certeza que eu vou testemunhar isso daqui para vocês. Tudo que entrar de serviço que a gente fizer na empresa, nós vamos doar 100%. É voto, é fé. Eu quero ser. Além de pastor, eu também quero ser alguém que chega nas pessoas e fala: vem para a obra de Deus, que a obra está precisando, porque eu sei das necessidades da obra de Deus. Grande é a seara, poucos os ceifeiros. Enquanto a gente conversava, mais um projeto nasceu no meu coração. Ano que vem eu vou preparar 30 jovens para o ministério. Toda semana nós vamos estar reunidos aqui na igreja, aqui na minha sala, para preparar para o ministério, durante 6 meses, e depois a gente vai enviar. A gente estava agora lá na Itália, e o bispo David se dividindo em 5. A gente tem uma igreja em Lugano, que está com o pastor Silvio agora, mas não tinha pastor, estava o pastor Cristo se dividindo entre Lugano e na Alemanha. Aí a gente pode ter a possibilidade de abrir em Gênova, a gente tem a possibilidade de abrir em Bérgamo. Mas está tudo bem. Se você fala: é só para a Itália, só para a Europa. Não, nós temos trabalho na Índia, a gente tem um trabalho da PV Portugal muito forte lá em Angola. Se Deus fala no seu coração para você ir para esses lugares, vá. O ponto aqui não é o lugar, o ponto aqui é o coração. Nós precisamos de corações disponíveis, jovens que queiram gastar os seus melhores dias, não para acumular riqueza na terra, mas para ser enviado, para falar do amor de Jesus, para ganhar as nações. Mas para isso a gente precisa de recurso, a gente precisa de gente comprometida com o Evangelho, a gente precisa de gente que fale: pastor, se despreocupa, só faz, só abre, só faz acontecer. Eu vou preparar esses 30 jovens de janeiro a julho, e Deus vai colocar um valor no seu coração, porque depois nós vamos enviá-los para passar 1-2 meses fora em algum lugar, e isso vai ter um impacto forte na sua vida financeira e no reino de Deus. A gente vai ver as coisas acontecer, em nome de Jesus, amém? Então eu quero fazer esse desafio para você que teve esse posicionamento diante de Deus, a fazer um voto também com Deus hoje. Algo significativo, algo que realmente diga: eu creio. Porque eu tenho certeza que esse momento é um momento profético. Veja bem, de manhã não aconteceu esse momento, está acontecendo agora à noite. Então é um mover profético da parte de Deus para a sua vida, para as pessoas que estão aqui nesse momento e assistindo pela live também. Agarre-se
na palavra profética. Agarre-se na palavra que sai do altar. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor é bom o tempo todo. E eu tenho certeza, Pai, que o Teu Espírito se moveu nesse lugar e reacendeu chamas e propósitos. E existe um fogo específico que é para mantenedores, empresários, pessoas que estão orando pela parte financeira. E eles se movem hoje em princípios de dízimo, de oferta, de gratidão, de generosidade, de voto. E eu quero abençoar a vida dessa pessoa. Eu quero que o Senhor abra as portas do céu na vida dessas pessoas, para que elas entendam que é milagre, para que elas entendam que vale a pena ser fiel, para que elas entendam que vale a pena permanecer, Deus. Eu declaro um derramar de trabalho, de contrato, de portas abertas, de oportunidade. Eu declaro tempo favorável do Senhor sobre os teus filhos. E que o Senhor responda diante de cada posicionamento. Que eles possam ver uma resposta ainda essa semana para cada posicionamento aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos os votos, nós consagramos os dízimos e as ofertas também. Amém, amém e amém. Se você vai fazer na máquina de cartão, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Se você vai fazer no Pix, o nosso QR Code está aqui. E não se esqueça, lá atrás depois você pode adquirir o livro já na pré-venda, amém? E você vai nos abençoar muito também. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha. Nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus por essa noite? Ah não, mais forte, mais forte, mais forte. Para Ele pode ser melhor. Glória a Jesus. Gente, uma coisa boa que eu queria falar para você é que esse é só o primeiro domingo da série, hein? Ó, 2, glória a Deus. O povo não tá com fé, misericórdia. Esse aqui é só o primeiro domingo da série, gente. Ó, até o final desse mês a gente tá com essa série. E no último domingo nós teremos o nosso tradicional batismo. Sempre há um mover de Deus. E eu quero convocar você que sentiu no seu coração de se entregar a Jesus e você ainda não é batizado. Você pode me procurar lá no Bem-vindo à Sua Casa. Eu vou estar lá no final do culto para dar o seu nome pra gente, tá bom? Se cadastrar aí no batismo. Eu tenho certeza, vai ser uma grande bênção. As nossas aulas começam na próxima semana e você vai ser muito edificado com isso, amém? Então nós faremos uma grande festa, é um motivo de muita celebração da nossa comunidade local. Você não pode perder, amém? Gente, no dia 15, no próximo sábado, o Ministério Avivar vai estar gravando o nosso novo CD. Vai ser um CD, vai ter clipe, vai ser algo muito bacana na cidade de Itajaí, no dia 15, lá na Igreja Reviver, uma igreja parceira nossa. Nós faremos lá. Se você tem interesse de ir, se você gostaria de estar lá conosco, nós teremos um ônibus saindo daqui da sede e de outras igrejas nossas. Você pode procurar lá o Gabriel Saldanha, ele está lá atrás, lá junto onde estão vendendo os livros do pastor Lucas. É só falar com ele que ele vai indicar você como você pode fazer isso, amém? Amém, gente?
Quem está com fome aí? Deixa eu ver quem está com fome. Sinceramente, ninguém vai te julgar não, tá? Você está com fome, ninguém vai julgar você. Né, pastor Alain? Não? Quem está com fome aí? Deixa eu ver, dá um tchauzinho. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, ó: você já imaginou se saindo do culto tivesse um McLanche para você comer? É isso que tem aqui hoje, gente. A gente está fazendo um movimento, nossos jovens do Pulse, e eles estão vendendo lá McDonald's, estão vendendo McDonald's, estão vendendo também McDonald's, e aí tem Coca-Cola e depois tem McDonald's de novo. Isso é em prol do nosso retiro que a gente vai ter em fevereiro, né, pastor Lucas? Pastor Lucas não, pastor Gustavo, pastor Lucas também, né? Mas o pastor Gustavo que está coordenando. E olha, gente, não perde que vai ser incrível. Duas coisas, tanto o retiro quanto essa janta aí. Amém? Você, marido, tira esse escorpião do bolso, compra um McLanche para sua família. Ah, mas a dieta, amanhã é segunda, amanhã é o dia mundial da dieta. Não hoje. Hoje não é dia de pensar na balança, amém? Então deixa para lá. E por último, e não menos importante, eu queria colocar aqui o banner da nossa imersão de casais, que vai acontecer daqui a pouquinho. Daqui a poucos dias nós teremos a nossa imersão de casais. Vai ser uma grande bênção. Você que é casal, que ainda está em cima do muro, se vai ou não, não perde. Nosso pastor Lucas vai estar lá, demais pastores estarão lá, pastor Alan também, que é o nosso líder da comunidade, juntamente com Willis e Liz. E olha, não perde que vai ser uma bênção, viu? E a gente está preparando um conteúdo especial para você estar lá conosco. Vai ser no dia 22 de novembro, lá na nossa igreja de Forquilhas. Gente, preço de custo, é só a janta, o almoço, o café, enfim, é só isso aqui para você estar lá com a gente, imergindo e aprendendo sobre casamento. Se você tem interesse, a gente vai deixar esse banner aqui no fim, você pode apontar o QR Code. E para mais informações dos nossos produtos da série, que você viu com o nosso manequim Jailson aqui, lá atrás, pertinho do Bem-vindo à sua casa, nós temos os valores, o Pix também, para você poder consumir os nossos produtos, tá bom? Você pode se colocar de pé, eu quero orar por você. Deus, muito obrigado, Jesus, por essa noite. Senhor, que começo de série incrível nós vivemos. Nós te agradecemos e sabemos, Pai, que isso é apenas o começo daquilo que Tu quer derramar sobre essa igreja. Senhor, nós abençoamos e que nós possamos ter uma semana de paz, uma semana, Senhor, aonde a Tua glória reinará na nossa vida, em nome de Jesus. Vai em paz e que Deus te abençoe.